Vamos juntos fazer uma reflexão rápida do livro Pão Nosso. Hoje, a lição de número 117, em família. E logo após, vamos fazer um apelo em favor dos animais, do benfeitor espiritual Cairbar Schutel. Então, vamos juntos, meus irmãos. Começa com uma citação do apóstolo Paulo, dizendo assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, a partir dessa citação, Emmanuel desenvolveu o seguinte texto: a luta em família é um problema fundamental da salvação do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas dentro da nossa própria casa, na nossa própria família? Esta é a indagação lógica que fazem todos os discípulos sinceros do Cristo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não combinam. O apóstolo Paulo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, ou seja, dentro do nosso lar. O exercício da piedade. Piedade na palavra, piedade no olhar, piedade nos pensamentos e nas ações. Entretanto, não fala da piedade que chora sem coragem perante os problemas aflitivos, mas ele fala da piedade que conhece as zonas nevrálgicas de dentro de casa, que conhece todos os problemas e se esforça por eliminá-los, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então vejam, meus amigos, que em toda casa, em toda família, há problemas, não é verdade? E muitas vezes acabar com esses problemas não depende de nós. Então aqui Emmanuel está nos dizendo que é nessa hora que entra o nosso exercício de paciência, de piedade, de fé, de confiança em Deus, de confiança em Jesus, para contar sempre com a solução e com a ajuda divina. Ele segue o seguinte, com a seguinte afirmação, que nós conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, mesmo vivendo entre os seus familiares, mesmo através dos seus laços consanguíneos, entregando-se a lamentável desânimo. Estão ali vivendo em família, mas se sentem sozinhos, não se sentem amparados nem amados pelos familiares que os cercam. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Então, nós sabemos que a nossa encarnação ela é programada em plano espiritual. Foi colocado no nosso ninho familiar aquelas criaturas que nós temos que aprender a amar, a respeitar, criaturas que às vezes vêm sob a nossa responsabilidade, nós precisamos cuidar daquelas alminhas. São almas frágeis, são almas endividadas, são almas às vezes doentes. Então há uma razão muito importante para cada criatura que está dentro da nossa casa. Mesmo que não haja simpatia, mesmo que seja uma pessoa difícil, há uma razão espiritual para aquela criatura estar ali. Ninguém cai num lar por engano ou sem querer, não. Então Emmanuel continua assim: ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço. Olha que expressão interessante, meus irmãos. Nossa família é um campo sagrado de infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Vou repetir para que a gente fixe bastante esse conceito trazido pelo benfeitor Emmanuel. A nossa família é um campo sagrado de serviço
E seria uma falta grave nós não aproveitarmos essas infinitas possibilidades que a união da família nos possibilita para o nosso trabalho no bem, para a nossa iluminação, para o nosso crescimento, para ultrapassarmos, às vezes, antipatias, raivas, situações que trazemos até de outras vidas, de vidas passadas. Então, meus irmãos, vamos meditar aqui. Quantos tipos diferentes de alminhas estão dentro da nossa casa? Personalidades diferentes, mesmo sendo irmãos, jeitinhos diferentes de falar, de olhar a vida, de sentir, de conversar, né? Quantos problemas envolve cada alma, cada espírito? Cada espírito é uma individualidade, ele traz ali histórias de vidas e vidas passadas. Ele traz vitórias, mas ele traz traumas, traz cicatrizes. Sabe Deus se quem causou algum mal não fomos nós. Por isso, hoje, às vezes estamos recebendo essa alminha em nossa casa para consertar, não é verdade? E as pessoas se unem umas às outras. As pessoas casam, os filhos casam, as filhas casam, né? E aí vem os netos, vem os filhotinhos, não é? E o grupo familiar só cresce, só cresce, só cresce. Então, cada um do seu jeitinho, cada um com suas qualidades, virtudes, mas também com aprendizados ainda por fazer, assim como todos nós. Então, o que essa mensagem de hoje, de Emmanuel, vem nos dizer? Que nós temos uma obrigação moral e uma obrigação de educação espiritual, de cuidar bem, de tratar bem, de ajudar os mais fragilizados, de respeitar, de educar, de amar a todos que estão principalmente dentro da família. Não é assim, meus irmãos? Que compromisso seríssimo é esse? E depois nós vamos responder por isso, na nossa volta ao plano espiritual. Mas será que vai haver um juiz que vai nos apontar o que você fez? Não. O juiz é a nossa consciência. Então, vai terminando essa mensagem Emmanuel dizendo assim: será impossível auxiliar o mundo se nós não conseguirmos ser úteis na nossa própria família, que é pequena. Porque dentro da família, dentro da casa, nós estamos em treinamento. Fomos colocados ali por vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós todos estamos em treinamento para conseguir amar um dia a nossa imensa família universal, a nossa família espiritual, que é toda a humanidade. Então, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, antes de sermos convocados por Jesus para ajudarmos nas grandes causas da humanidade, o que nós devemos fazer? Devemos, como discípulos que somos de Jesus, aprender a colaborar em favor dos nossos familiares, que talvez se resumam no dia de hoje numas 10, 20, 30 pessoas. E fazer tudo isso convictos e com fé de que com boa vontade, com esforço, com perseverança, nós seremos vitoriosos na tarefa que nos foi confiada pelo nosso Mestre nessa nossa encarnação. Tá certo assim, meus irmãos? Então nós vamos oferecer hoje um Pai Nosso para a nossa família consanguínea e para a nossa família espiritual. Mas nós vamos também, meus irmãos, diante de certos acontecimentos na Terra, fazer o apelo em favor dos animais, desses nossos irmãozinhos menores, como dizem os benfeitores, que estão na Terra para aprender a evoluir, para aprender o que é o amor. E cabe àquele que tem um animalzinho, que tem condição de se aproximar do animalzinho,
de fazer carinho, de dar água, de dar comida, de dar atenção, de respeitar. Porque assim como nós, eles também foram colocados aqui na encarnação para aprender, para crescer. Então diz esse lindo e emocionante texto: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a estrada da evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Não os espanqueis, não os maltrateis, não os repudieis. Lembrai-vos, amigos meus, que o Pai, em sua infinita misericórdia, cerca-os de carinhos, prevendo a deficiência de seus espíritos infantis. Sem que semeiem ou plantem, lhes dá fartas colheitas, prados cobertos de ervas, flores perfumadas, bosques, planícies e planaltos, onde não faltam os frutos da vida. Rios, lagos e mares, por onde se escoam os raios do sol, a luz da lua, o brilho das estrelas. Sede bons para com vossos irmãos inferiores, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis em gaiolas os pássaros que Deus criou para voarem livres. Não armeis ciladas aos animais. Renunciai às caçadas. Homens, tratai bem os vossos animais. Limpai-os, curai-os, alimentai-os fartamente. Dai-lhes descanso, folga no serviço, porque são eles que vos ajudam na vida, eles participam da vossa família. Acariciai os vossos bichinhos de estimação. Dai-lhes remédio na enfermidade, tratamento, liberdade e repouso na velhice. Não sobrecarregueis os cavalos, impondo-lhes pesados fardos. Lembrai-vos, amigos, que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada e que pensam. Sede benevolentes para com eles, assim como também implorais luz e benevolência aos espíritos divinos. Os animais domésticos são vossos companheiros de existência. Assim como vós, eles vieram progredir e aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com seres inferiores, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Jesus, que nasceu num estábulo entre os animais, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde e derrama sobre nós a luz do teu imenso amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, gratidão pela companhia, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus possa estar presente em todos os lares, abençoando as famílias e todos os nossos queridos familiares. Paz e bem a todos.